Eu começo o programa com uma dermatologista maravilhosa que vai conversar com a gente sobre a nossa pele como fator de proteção, porque a nossa pele é o nosso escudo de proteção. A gente vai entender também as lesões e o ressecamento causado pelo álcool gel, pela limpeza com maior frequência, aprender a escolher sabonete, hidratante, enfim. E também vamos relembrar aí alguns sintomas da Covid-19 que também estão sendo em forma de manchinhas vermelhas, né? A gente vai conversar com ela, que entende tudo sobre esse assunto. É uma médica que eu tenho um respeito absoluto, uma médica que não se cansa de estudar, desempenha a medicina com excelência, com seriedade. Ela é dermatologista, membro do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e da Academia Americana de Dermatologia, doutora Luciana Catini. Seja muito bem-vinda, Lu, é um prazer vê-la, sempre tão linda, com esse sorriso aí que nos alegra, né? A gente precisa disso, olha que sorriso bonito, né, gente? Muito obrigada pelo seu tempo, viu? Obrigada pelo convite, é um prazer poder conversar com vocês novamente sobre um tema que eu gosto tanto e dedico muitos anos já da minha vida ao estudo da nossa pele. Que joia! A gente conversou em consultório e você me falou o quanto é importante a gente cuidar da pele, lembrando que ela é um fator de proteção muito grande, né? Queria que você explicasse melhor tudo isso para quem está em casa. Então, a nossa pele, ela faz parte do nosso sistema imunológico, de uma imunidade que nós chamamos de imunidade inata, que está presente desde o nosso nascimento e nos protege no dia a dia. Então, quando nós tocamos numa superfície, a gente está em contato com bactérias, com vírus, com fungos, diariamente nas nossas atividades mais comuns. E por que eles não penetram? Por que eles não penetram no nosso organismo? Porque a pele, ela serve como uma barreira e ela possui muitas características que dificultam a penetração desses micro-organismos que podem causar doenças, que nós chamamos de patógenos. E a principal forma de proteção é justamente a produção da barreira lipídica, Cláudia, que é aquela oleosidade natural que nós vemos em todas as partes do nosso corpo, que é produzida pela nossa glândula sebácea. E que, olha que interessante, a glândula sebácea está presente em todo o nosso corpo, com exceção das mãos e dos pés. Por isso que nesse momento que nós utilizamos muito álcool gel, nós intensificamos aí nossos hábitos de higienização constante das mãos e até mesmo utilizando aqueles sabonetes mais abrasivos, a gente está possibilitando os danos de uma área que já não tem esse manto de proteção. Então é importante nós mantermos essa atividade, né, essa higienização constante para prevenir a infecção aí do coronavírus, mas tem algumas diquinhas que são interessantes para nós preservarmos a nossa pele. Perfeito, vamos a essas dicas porque estamos ansiosos para aprender. Então, o uso do álcool gel, primeiro nós não devemos usar o álcool líquido, né? É interessante que ele seja em gel mesmo, porque em geral o álcool gel ele vem misturado com glicerina, o que já causa uma proteção para que a gente não tenha coceira, vermelhidão ou deixe a mão mais áspera. O ideal é que a gente dê preferência para a higienização com sabonetes, não com álcool gel. Mas naquelas situações que a gente não consegue lavar a mão, a gente consegue utilizar o álcool gel. Qual o sabonete ideal, Cláudia? O sabonete ideal é o sabonete líquido. Por quê? Porque ele se aproxima mais do pH da nossa pele, que é em torno de 5, 5,5. Além disso, sabonete líquido, por exemplo, no banho a gente pode extrapolar que ele rende mais, ele pode ser usado por mais de uma pessoa. Ele tem durante a fabricação dele, ele não se torna tão adstringente, porque ele tem uma etapa a menos durante essa fabricação. E nós podemos também optar pelos sabonetes líquidos que nós chamamos de Sindets, que são aqueles sabonetes que já vêm com a fórmula adequada para fazer não só a higienização, mas também manter a hidratação, ou com óleos essenciais, com óleos naturais, ou com substâncias que repõem a hidratação da pele, além dessa higienização. Perfeito. Pode continuar.
Os hidratantes, é importante também nessa época a gente não esquecer a hidratação, principalmente porque durante o dia a gente acaba higienizando e aplicando uma frequência muito maior o álcool gel e os sabonetes. E a hidratação deve acontecer no momento que a gente consiga ficar com essa substância por mais tempo em contato com a nossa pele. Então, a minha sugestão é aplicar à noite, antes de dormir. E o hidratante ideal deve ter 3 tipos de características. Então, ele deve ser um hidratante oclusivo, que são aqueles hidratantes mais densos, que tem vaselina ou que tem cera. Os hidratantes devem ser umectantes, que retêm a molécula de água na nossa pele, como, por exemplo, de alguns ativos bem conhecidos, a ureia, o pantenol, que é a vitamina B5, e aí já faz aí um processo de cicatrização. E eles devem ser emolientes, ou seja, hidratar, suavizar, deixar a pele macia. E como sugestão, aí ficam os óleos, óleo de coco, óleo de rosa mosqueta, que são bem interessantes para nós conseguirmos manter a pele macia. Perfeito. Nessa época do ano, o que eu tenho percebido é que mesmo só pelo frio, a pele da gente como um todo fica ressecado. Não só as mãos, né? Tenho percebido que o corpo já vai ficando mais ressecado também. E aí me preocupa, Lu, os idosos que muitas vezes estão mais sozinhos, com medo de ir a uma farmácia, com medo de ir a uma dermatologista, e estão com a pele muito ressecada e alguns até começando a ter feridas. Como é que seria a hidratação correta para a pele, para o corpo todo, já pensando numa pele mais ressecada? Então, a pele do idoso é uma pele mais sensível. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, a gente vai sofrendo alteração de exposição solar, o que causa um afinamento da pele. A partir dos 60, 70 anos, dependendo da entrada da mulher no climatério, ou até mesmo nos homens a partir dos 80 anos, existe uma redução dessa barreira lipídica, que é a proteção natural, uma diminuição da concentração de água no organismo das peles mais idosas, existe uma redução do colágeno. Então, muitos idosos que às vezes vão se levantar, os pacientes às vezes comentam comigo no consultório: eu nem lembro onde foi essa mancha ou onde foi esse corte, justamente porque qualquer batidinha, às vezes um trauma pequeno já é o suficiente ou para cortar ou até mesmo para dar aquelas manchas em tom vinhosas, que são os hematomas. Então, a pele do idoso, ele deve ser constantemente hidratado, porque é como se nós trouxéssemos de forma artificial um manto lipídico que já não é produzido de forma eficiente. Então, o hidratante deve ser aplicado no corpo inteiro. Nós temos alguns hidratantes atualmente, Cláudio, que eles têm uma fácil espalhabilidade, ou seja, eles são fluidos, não deixam aquele aspecto muito denso ou pegajoso antes de colocar as roupas. Geralmente depois do banho, porque a absorção e a penetração dos agentes umectantes é mais adequada. No banho, o idoso, se ele toma 2 banhos ao dia, o ideal é que somente em um deles ele utilize sabonete em toda a região do corpo, e no segundo ele pode dar preferência para as áreas mais de dobras e áreas íntimas. O hidratante ideal é aquele que tem a composição da nossa barreira lipídica, e hoje a gente tem uma novidade. A gente sabe que a gente tem na nossa pele bactérias boazinhas, que nos protegem da ação das bactérias que podem causar doença. Então, isso a gente chama, essas bactérias boazinhas são chamadas de microbioma. Então, os hidratantes atuais, principalmente os mais direcionados para peles mais idosas, eles repõem esse microbioma, ou mesmo mantêm de forma adequada essas bactérias boazinhas na nossa pele. E caso seja difícil, se o idoso estiver sozinho em casa, a aplicação deve ser feita principalmente nos membros, braços e pernas, porque são as áreas que geralmente sofrem mais com a desidratação. Geralmente do joelho para baixo a pele é mais descamativa, podem dar aquelas úlceras, se tiver alguma questão aí, algum probleminha de retorno venoso, ou seja, de vascularização, que deixa o nosso tornozelo meio escuro. Então, se não conseguir aplicar no corpo inteiro, os braços e as pernas devem ter maior atenção aí na hidratação.
E não necessariamente precisa ser um creme hidratante. Pode ser um olhinho vegetal, como eu disse, o óleo de rosa mosqueta, ele tem uma composição muito adequada, ele tem uma ação antibacteriana porque possui fenóis, e ele tem ácido linoleico na fórmula, que é uma das substâncias que tem na nossa barreira lipídica. Perfeito. Agora eu fiquei curiosa em relação a esse creme que você disse que seria uma novidade aí, que reconstitui o microbioma, é isso que você falou? Isso. Então, o creme, ele mantém o meio ambiente da pele propício para que essas bactérias não saiam dali, porque, em geral, quando a gente tem, por exemplo, uma pele muito sensível, com machucado, descamação, você tem uma porta aberta para o meio externo e as bactérias acabam não vivendo mais naquela região. Os cremes, eles mantêm um ambiente adequado e existe agora os lançamentos de alguns cremes que já contêm algumas substâncias, algumas bactérias que preservam esse meio ambiente. Como é que a gente identifica qual é esse creme? Quer dizer, a gente vai à farmácia, vai encontrar esse creme, o que precisa estar escrito para eu saber? Esse sim, ele tem lá algo que vai equilibrar esse meu processo aí de imunização através da pele. Em geral, os cremes estão escritos preservação do microbioma ou adequação da barreira lipídica, preserva a barreira lipídica. Então, em geral, o próprio creme, ele indica embaixo se existe ou não essa proteção. Lu, existem cremes comerciais com essas características ou são aqueles cremes manipulados ou são cremes medicinais que a gente precisa pedir na bancada da farmácia? Como é que é isso? São cremes prontos que nós encontramos na farmácia. Os cremes manipulados ainda não é possível de ter o microbioma, essa reposição do microbioma. Em geral, existem algumas marcas que já têm essa possibilidade e eu posso deixar, de repente, para você algumas sugestões. Tá, eu depois vou pedir, aí a gente eu sei que como médica você não pode fazer indicação da marca, né? Mas depois eu vou te pedir, aí eu mesma coloco nas minhas redes sociais, porque eu fico sempre pensando nessa entrega, porque eu me coloco muito no lugar de quem está assistindo. Então hoje, se eu for à farmácia, eu vou ficar lá de olho, mas pode ser que eu não encontre exatamente, a gente sempre tem muita oferta, né? E eu, por exemplo, fico na dúvida do que é uma estratégia comercial, o que é marketing, o que de fato vai funcionar e vai trazer benefícios para a minha pele, e eu penso sempre na pele de quem está comprando também, porque isso é importante. Você falou que em algumas situações a pele do idoso, principalmente, ela fica tão ressecada que apresentam até algumas escaras, alguns machucados, né, e que ali já tem uma porta de entrada de contaminação e uma contaminação por si só. Quando acontece isso, e talvez tenham muitos idosos assistindo ao programa agora, já com algumas feridinhas, qual é o ideal? Mas segura só um pouquinho, eu vou pegar meu celular que por acaso está ligado, mas que me lembra também da importância de passar o nosso WhatsApp, que é o 11 9 50 45 18 40. E aí, se você tiver a sua pergunta, pode mandar, que a doutora Luciana também pode responder. Então, falando sobre esses machucadinhos, qual seria o ideal? Como é que a gente deve cuidar deles? Então, inicialmente, se houve um rompimento da estrutura da pele, né, se houve um corte, o ideal é higienizar, lavar com água, sabão no momento. Se houve sangramento, comprime com uma compressa ou então uma gaze, se estiver ali disponível, até a interrupção do sangramento. E logo após, manter durante 24 horas fechado, para que não haja novamente um trauma no mesmo local. Nos dias seguintes, é importante que esse local seja devidamente hidratado, dependendo da profundidade, lógico, do corte, e, eventualmente, se esse idoso tiver alguma questão relacionada ao hematoma, ou seja, se houve um hematoma no local, existem algumas substâncias que a gente chama de mucopolissacarídeos que podem ser aplicados no local para que haja uma reabsorção mais rápida desse hematoma, ou seja, do sangue que ficou embaixo da pele. E essa reabsorção, Cláudia, acontece
normalmente num período de mais ou menos 3 a 13 dias. Naturalmente, esse hematoma vai sendo reabsorvido. E o local da ferida, só ficar muito atento para ver se não houve se não houveram outros traumas no local e proteger com algum anteparo físico mesmo, caso o corte seja mais profundo. Ok, pode tomar um solzinho com um curto espaço de tempo ou não? Então, a nossa pele, a produção, ela é responsável por 80% da nossa produção da vitamina D. E a vitamina D é importante para a manutenção da nossa imunidade. E principalmente nos idosos, a vitamina D já está reduzida junto com a exposição solar. Então, para quem está em casa, chega próximo da janela, é importante tomar sol, principalmente nos braços e nas pernas. E o tempo ideal da exposição é em torno de 10 a 15 minutos. Isso já é o suficiente para que a gente consiga uma produção adequada aí da vitamina D e até mesmo para estimular essa proteção natural. Perfeito. Luciana Catini, doutora Luciana Catini, tem muita gente preocupada com a Covid-19, as pessoas ficam querendo entender os sintomas. Eu sei que toda a classe médica está também descobrindo dia após dia sobre essa doença que chegou aí de repente, né? Mas parece que já tem estudos que mostram que existem manchinhas na pele, manchinhas avermelhadas, como sintomas da Covid-19. O que tem de novo? O que você pode contar para a gente em relação a isso? Clau, então, os trabalhos são muito recentes e até de agora do finalzinho de abril, vários países já publicaram, as lesões dermatológicas, elas estão relacionadas sim à Covid. Vale lembrar aqui, muito importante, que elas não abrem o quadro, ou seja, a pessoa, o paciente, a pessoa que começa a manifestar os sintomas, em geral, não é o sintoma dermatológico, ele acontece ao longo dos sintomas respiratórios. Então, é o tradicional tosse, a falta de ar, eventualmente febre, e daí em torno do 4º ao 7º dia ele pode desenvolver algumas alterações na pele. Essas alterações, Clau, a gente tem 5 alterações comuns, sendo que a mais comum é chamada de dedos em Covid. O que é isso? Nos dedos dos pés, a gente apresenta um inchaço e uma vermelhidão, que pode acometer um ou mais dedos e está possivelmente relacionado às alterações vasculares relacionadas à imunologia do vírus. Além disso, no corpo também podem ter lesões semelhantes, por exemplo, à dengue, que a gente chama do exantema maculopapular, podem ter pequenas vesículas e até mesmo pintinhas que lembram um sangue, né? São pintinhas pequenas que a gente chama de púrpura. Então, em geral, como esses sintomas eles acontecem ao longo da doença, é importante procurar o seu dermatologista, até porque os conhecimentos eles estão sendo consolidados agora e pode ser que mude isso mais para frente, mas é importante o acompanhamento ao mesmo tempo do clínico e do dermatologista. Além disso, alguns sintomas também dermatológicos podem estar relacionados ao uso de alguma medicação que foi utilizada para conter os sintomas iniciais. E só lembrando, Cal, que até agora a gente sabe que não existe a presença do vírus nas lesões dermatológicas. Pelo menos não foi relatado, houveram algumas biópsias na Espanha principalmente e não conseguiram identificar o vírus nessas lesões. Perfeito. Eu pedi as perguntas, o nosso tempo já voou, acho que não dá tempo de fazer nenhuma, não? Duas perguntinhas, a produção me liberou, que bom. Mas enquanto isso, rapidinho, eu só queria saber o seguinte, dá para fazer telemedicina com dermatologia? Dá, lógico que os recursos eles são mais restritos, mas sem dúvida nenhuma eu tenho feito bastante no consultório, tem principalmente pacientes de um grupo de risco, eu faço o segmento via telemedicina, a gente eventualmente avalia depois com o segmento telemedicina e acaba fazendo essa avaliação dermatológica presencial mais para frente. Ok, eu tenho algumas... Em geral, desculpa. Em geral?
em geral, nesse momento, as queixas estão muito em torno de queda de cabelo, acne, ressecamento da pele. Então, são questões que a gente consegue resolver via telemedicina. Perfeito. Eu tenho algumas perguntas que dá pra gente responder com sim ou não. Aí eu vou fazer rapidinho pra gente já atender a maioria das pessoas. Pele ressecada, pode fazer esfoliação neste período de outono? Sim, uma vez por semana. E minha dica, óleo de coco com uma colherzinha de açúcar durante o banho. Você faz a esfoliação e já hidrata ao mesmo tempo. Já responde a pergunta que eu ia fazer. Receitas caseiras funcionam? Funcionam, sempre dê preferência para a utilização de óleos naturais. Receita caseira para espinha, pode? Melhor evitar, porque eventualmente alguns ativos podem causar uma sensibilização, ou seja, ao invés de melhorar a espinha, pode atrapalhar a pele ao redor. Perfeito. Qual é o melhor sabonete para higienização da área facial? Em barra ou líquido? Sem dúvida nenhuma, líquido, independente da pele ser uma pele mais oleosa, uma pele mais ressecada, mas claro que existe aí necessidade da avaliação se neste sabonete líquido deve conter substâncias que fazem a manutenção dessa oleosidade ou se o sabonete deve conter apenas as substâncias necessárias para a higienização diária de uma pele mais ressecada. Perfeito. Doutora Luciana Catini é uma querida, né? Muito obrigada mais uma vez. Ela cuida de toda a minha família com muito carinho. Eu sou realmente muito grata e confio muito em você, como você sabe, né? É impressionante. Sabe daquelas médicas assertivas? É essa médica maravilhosa. Deus te abençoe, se cuida, que a sua família também esteja sempre protegida, viu? Obrigada pelo carinho, Cláudia. Vou passar os contatos da doutora Luciana, quero que vocês sigam. Aliás, não deixa um carinho lá para ela também, porque nessa época é bom a gente ficar cuidando um do outro. No Instagram é DRA Luciana Catini com 2 T's. DRA Luciana Catini com 2 T's. E mais informações até para marcar aí a sua consulta é no lucianacatini com 2 T's.com.br.